Olá, sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Reni Silva, eu sou especialista em crédito e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os impactos que a redução na taxa de juros do consignado pode causar no mercado, com base na visão do Túlio Matos, que atua nesse mercado há muitos anos e que hoje está aí à frente da iCred, que é uma fintech de crédito, e também vamos falar com Rafael Seixas, da Conce, que também está no mercado há muitos anos, que é economista, que domina tudo sobre esse mercado e que tem uma operação que já há muito tempo ele viu que focar só em INSS pode não ser o melhor caminho, então por isso ele já buscou uma alternativa há anos atrás para essa questão da produção no INSS e hoje talvez a visão dele aí possa te ajudar a te dar um norte de qual caminho você pode tomar diante desse cenário. Vamos lá? E pra gente começar esse bate-papo então, Túlio vai aparecer aqui na tela para falar com a gente e como sempre ele vai dar um contexto geral aí do que aconteceu, de toda a visão aí no background que ele tem. E aí, Túlio, tudo bom? Podia estar melhor. A gente está se adaptando aqui e para quem está na indústria desde 2004, 2005 aí, no começo do INSS, tem que estar sempre preparado para essas surpresas, mas vamos perseverar. É isso aí. E para quem tá por fora, não tá sabendo o que aconteceu, explica o que aconteceu, que a taxa caiu, por que isso é ruim, por que isso impacta, o que rolou? Bom, a Previdência tem um órgão que faz uma curadoria, né, de uma série de medidas, que é o Conselho Nacional da Previdência Social, que é composto por 15 membros, na verdade, de diferentes áreas, alguns do governo, outros representantes dos trabalhadores, dos empregadores, da indústria, enfim, e de serviços e do mercado financeiro, e eles periodicamente se reúnem para decidir aquilo que é importante para a Previdência. E nessa última reunião, por força de uma política governamental, o ministro impôs o desejo dele de fazer uma redução de taxa. Acho que todo mundo quer, está ansioso por redução de taxa, mas ele impôs um novo teto, e esse novo teto reduziu a taxa máxima ao mês de 2,14 para 1,70, né? E essa é uma redução que tem consequências imediatas sobre toda a cadeia produtiva, principalmente no canal correspondente. Mas assim, o que fica de dúvida para muita gente é que muita gente quando vê essa queda na taxa fala, nossa, que legal, muito bom isso tá acontecendo, afinal a gente vai conseguir liberar mais crédito ali para os clientes. E por que nesse momento, mesmo sabendo que a taxa já ficou assim há alguns anos atrás, isso não é tão bom assim para o nosso cenário aqui do correspondente? Olha, tá todo mundo ansioso para a redução de taxa, só que a gente tem que fazer isso de forma sincronizada com o que o mercado permite, as condições de mercado permitem, né? Qualquer instituição financeira, ela tem um custo em cima do seu passivo, né? Exceto aquele banco que é 100% feito de depósito, que é aquele dinheiro que você deixa na conta e o banco não te remunera de nada. Mas, de uma maneira geral, a tesouraria, né, enfim, quem cuida do dinheiro do banco, não consegue administrar um banco só com 100% de depósito, né? Então, você tem uma série de regras que você, como instituição financeira, tem que compor, tem que deixar um dinheiro no Banco Central, que é o compulsório, enfim. Existe uma série de regras que você tem que cumprir e esse dinheiro tem um custo. Se você colocar em termos médios, o que é o custo desse dinheiro hoje, você vai ter a chamada taxa forward, que é o quanto que o prazo desse contrato representa na expectativa de juros daqui para frente. Que você tem hoje uma taxa média de 12,80% a 13% ao ano, muito parecido com a taxa Selic ou com a DI. Você tem o spread, que a instituição vai querer, porque ela precisa também remunerar o capital do acionista, você já vai a 16% ao ano. Aí você tem que fazer uma provisão para óbito de 2,5%, 3% ao ano, aí você já foi para 19%. Aí você tem a data prévia, que cobra R$200 para receber cada contrato desse ao longo de todo o contrato. Na média, se isso vai custar mais 1% ao ano, você já está em 20%. Então, com mais os custos operacionais de você manter uma equipe comercial, o back-office do banco, tecnologia, sistema, você chega rapidamente a 21, 22%. E aí, quando ele pega o teto e diminui de 2,14 ao mês para 1,70, para simplificar a conta, esse 1,70 ao mês, juro composto, dá 22 ao ano. Então, é 22 que você pode cobrar com 22 que você tem de custo. Então, se o preço que o banco tem, que ele pode cobrar no máximo para vender uma mercadoria, é o mesmo preço que aquela mercadoria custa para ele colocar na prateleira, não sobra margem para pagar o correspondente, pelo menos numa primeira abordagem com as taxas de hoje. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, que um ajuste dessa magnitude, na minha visão desproporcional, pode ser perigoso, porque ele estreita o spread de tal forma que aponta
que é quem está originando, fica muito comprometido em termos de resultado. Aumenta o valor liberado, vai aumentar uns 18 a 20% no valor liberado. Só que o tanto que você aumenta de valor liberado jamais vai compensar o que você vai perder proporcionalmente na sua comissão, que vai cair na ordem de 70 a 80% em termos percentuais. Muito interessante você falando dessa visão mais técnica aí de quem realmente está no background, né? Mas uma outra visão que muita gente tem é que, não, tudo bem, vai reduzir a taxa, a comissão vai abaixar, mas eu vou ter mais oportunidade no refim, na portabilidade e tudo mais. Quero saber aí a sua visão, né, em relação a como que vai ficar o cenário do refim da portabilidade diante dessa situação. Olha, melhora, mas você tem que levar em consideração o seguinte: a instituição, a princípio, ela não é obrigada a oferecer o refinanciamento. E vamos fazer uma conta aqui. Se você é o banco, se coloca no lugar do banco. O banco emprestou a 2,14, ele tinha uma expectativa de performar esse contrato no tempo com essa taxa, pagou uma comissão esperando exercer um resultado financeiro em cima de uma taxa de 2,14. Qual é o interesse dele pegar um contrato que ele fez agora de 2,14 e refinanciar 1,70? Ele deve colocar um número mínimo de parcelas para isso. E provavelmente não vai ser um número pequeno. Provavelmente ele deve esticar um pouco mais para 18 pagas, 24 pagas, que é aquele cenário ali onde pelo menos ele já começa a enxergar um ambiente onde ele pode empatar a operação. Não é interessante nesse momento para a instituição refinanciar. Elas vão oferecer as maiores, principalmente, que tem uma carteira muito grande, que querem esticar o duration da carteira, enfim, é possível que você tenha. Eu vejo muito mais, sinceramente, mesmo com o custo de RCO, que um estímulo mais até a portabilidade efetivamente do que o próprio refinanciamento, porque quem tem carteira a 2,14 a 1,80 vai preferir manter a 1,80 a 2,14, entendeu? Até que haja algum evento de recalibrar a taxa teto ou que a curva dê uma fechada e os juros diminua, né? E aí você, eventualmente, a conta volta a fazer sentido, aí volta a valer a pena você renegociar nessa condição de taxa de 1,70 que dá 22 ao ano. Que legal. E você falou sobre a portabilidade, né? Que você tem uma outra visão em relação à portabilidade, que você acha que pode ser bom. Inclusive, para quem não sabe, né? O Túlio tá aí à frente da iCred, que é uma fintech que tá crescendo cada vez mais e que já tava ali bombando, né? Nessa questão do contrato novo. E hoje eu já vi ele dando alguns spoilers aí em relação à portabilidade. Queria que você falasse um pouco aí sobre a portabilidade e sobre o que vocês estão planejando aí com a iCred agora na porte. A gente está reprecificando o modelo, né? Tem que chamar as contrapartes todas, porque na estrutura de fintech a gente não tem tesouraria própria, né? Você se financia por meio de veículos de securitização, né? Que são fundos de investimento ou debêntures, securitizadoras que emitem debêntures. Então, seja por um ou por outro, qual seja o veículo, você precisa alinhar isso com os investidores, com as contrapartes. Você tem que chamar administrador, você tem que propor uma assembleia para mudar regulamento, você tem que chamar o gestor, apresentar as novas condições, você tem que apresentar a sua tese, defender o que é que você acredita para o produto a partir de agora. A gente já começou a fazer esse exercício aqui, um corujão, para defender o que é que a gente acredita que a gente pode fazer daqui para frente. A gente enxerga alternativas, a gente entende que a portabilidade em um determinado nicho, ela pode fazer sentido, né? Olhando um ticket um pouco mais alto, ali a partir de 8 mil, 10 mil, a gente entende que a gente pode ser competitivo nessa taxa, respeitando o teto. Mas agora é hora também de respirar, abrir a planilha, abrir o modelo, refazer as contas e entender o que é que funciona, né? Não é trivial uma fintech também lutar de igual para igual com os incumbentes, né? Você tem banco que tem uma estrutura gigantesca, acessa um fundo muito barato. A gente vai precisar fazer um sacrifício. Da nossa parte, a gente já está dado, já existe um alinhamento aqui na iCred de fazer esse sacrifício para manter a originação fluindo, ainda que em condições prejudicadas por conta da taxa, mas a gente quer pelo menos estar alinhado com o mercado e ser uma alternativa, continuar sendo uma alternativa e não deixar o correspondente na mão. É o nosso compromisso, é a missão que a gente se impôs aqui, e nos próximos dias eu tenho certeza que a gente vai conseguir arrumar tudo e manter o produto de pé. A iCred com certeza é uma excelente alternativa. Quem ainda não conhece a iCred, quem ainda não conhece o trabalho que o Túlio tem desenvolvido aí junto com a equipe dele, vale muito a pena conhecer. A gente vai deixar um link aqui embaixo para quem quiser saber mais sobre a iCred. É realmente uma instituição que se preocupa com o correspondente, que busca oferecer as melhores condições para ele dentro daquilo que é possível. Então, para aquele correspondente que sempre quis, aquela pessoa que representasse realmente os nossos interesses, eu com certeza vejo o Túlio como essa pessoa e acho que vale muito a pena vocês conhecerem aí a proposta da iCred. E Túlio, continua aqui com a gente, mas agora eu vou falar com o Rafa, porque depois no final eu quero te fazer algumas perguntas aí sobre outras coisas que a galera deve estar com dúvida também, sobre todas essas mudanças que a gente teve. E agora vocês vão conhecer, para quem ainda não conhece, o Rafael Seixas da Consi, que é também, né, uma startup aí, uma fintech, só que ela tem um outro conceito, porque o Rafa, ele já é economista, visionário e, sem dúvidas, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço desse mercado, e também
também já estava visualizando ali um novo rumo para a operação dele e já tomou umas medidas, né, que olham para outros lados há muitos anos atrás. Então, vamos falar aí com o Rafa. Rafa, e como eu dei aqui essa introdução, queria que você se apresentasse, que você falasse aí sobre como que foi essa migração aí da sua operação, sobre o que que você fez aí, quando que aconteceu e tudo mais, para o pessoal te conhecer. Boa tarde a todos. A gente tem um aplicativo, né, a Consi, em que o objetivo final dele é fazer um comparativo, né, de todos os bancos e tentar entregar a melhor taxa possível, né, para o cliente final na ponta. Né? Então, através disso, a gente tenta fazer essa originação de crédito e fazer essa pesquisa, né, com os principais players do mercado que a gente representa. A gente começou a operar, né, o app inicialmente com o MVP, com o governo da Bahia, que era a especialidade nossa aqui, e aí já ampliamos, né, para o governo de São Paulo, abrimos o INSS e essa semana provavelmente estamos entrando também na Prefeitura de São Paulo. E a gente começou nessa parte de convênios porque tinha uma operação lá em 2020 que ainda era muito concentrada no INSS, como acredito que a maioria do mercado Corban tinha 99% de originação de INSS. E aí teve aquele aumento, né, de 5% lá em outubro, a gente surfou, produzimos muito aí com Túlio aí na GVN, com o BMG, foi bastante produtivo, né, aquele aumento, mas assim, como eu vi que tinha uma medida provisória que tinha prazo, data de validade, 31 de dezembro, eu já estava vislumbrando que o mercado ia ter aquele problema da margem negativa, né, na virada do ano. E aí, como é que eu ia sustentar a operação, né, que já tem um tamanho considerável, com uma margem negativa. E a partir daí, a gente já começou a desenvolver, né, algumas tecnologias para operar o governo da Bahia, estudei o roteiro e tal, e aí, em dezembro, começamos a vender. E em janeiro, a gente botou a equipe toda para vender governo. Em paralelo a isso, já estava iniciando um projeto do app e aí ficamos, né, com a operação híbrida da app e o formato tradicional. De lá para cá, a gente só vem crescendo, né? Hoje a gente é um dos principais produtores com uma produção 100% própria, de alguns bancos até brigando com promotoras grandes aí, né, nesse convênio, né? Então, para a gente foi muito importante essa diversificação. Provavelmente até o meio do ano devemos ter aí 10 convênios no aplicativo já e temos equipe de TI muito grande para colocar tudo isso de pé, né? E aí é isso, né? É um pouquinho da história da gente. A gente hoje já está com a originação passando mais ou menos 15 milhões mês aí dentro do app e estamos com viés aí de crescimento, mesmo num cenário de juros muito ruim, né? Para a gente que operava muito portabilidade, tivemos que reduzir bastante a portabilidade, porque está inviável operar portabilidade, né? Do ponto de vista de convênios, principalmente, que tem a taxa mais baixa ainda do INSS. Mas estamos aí, né? Aguardando aí esse cenário melhorar. Parece que não melhora. Que legal. Eu quis trazer o Rafa aqui para que vocês vejam que nem tudo está perdido, né? O Túlio traz uma visão ali sobre novas possibilidades em portabilidade. O Rafa já se adequou em relação a isso. Há muitos anos atrás, a gente ainda tem aí uma série de convênios. Então, mais do que trazer notícia ruim, a gente gosta de mostrar aí alternativas. E, Rafa, queria saber se você hoje tivesse nesse cenário, né? Não, tô só atuando no INSS, a taxa caiu, você é economista, você entende todo esse fluxo. Você sabe, inclusive, né, de tudo que está acontecendo na economia e do mundo. Quais medidas você tomaria se você estivesse nesse cenário de estar focado em INSS hoje? Quem não se planejou, no caso, para ter um mínimo de diversificação, tem que ter muito cuidado, né? Porque vai ter muita gente aí falando de ofertas milagrosas, como se fosse simples, né? Ah, mude para o governo, para convênio, agora venda isso, venda aquilo. E não é assim tão simples, é difícil. A gente, mesmo assim, demorou vários meses para se adequar, gastamos muito dinheiro, jogamos, não vou dizer fora, né? Mas assim, tempo e recurso, né? Assim, para até conseguir achar, né, a forma de operar. Então, assim, não é primeiro ponto, assim, não é fácil, tem que ter uma certa cautela. Mas, por outro lado, dá para você estudar, né, ver os bancos que operam algum tipo de convênio, ver as facilidades que tem e tentar direcionar ali uma parte da equipe para tentar se especializar em algum desses convênios, né? Eu acho que assim a estratégia seria essa. E quem só opera novo, né, de fato, de tentar portabilidade, né? Porque se você pega uma carteira, aí eu estava fazendo um estudo aqui e vendo que os bancos de rede estão com taxa bem alta, né, nos contratos dos últimos 10 meses aí, estão todos acima de 2%, 1,9%. Então, assim, tem muito banco de rede que dá para você portar, fazer campanhas aí de portabilidade e aí tentar adequar essa operação para isso, porque, de fato, sobreviver só com o novo, não sei ainda as comissões qual vai ser, tudo talvez possa ter uma noção melhor. Eu acredito que deve baixar para essa faixa aí mais ou menos de 60%, 70%, mas vai ser difícil sobreviver. E, assim, aproveitar, né, já que está nesse momento, eu acho que em momentos difíceis é que você
aproveita para ser mais eficiente, né? Reestruturar sua operação, melhorar processos, ser mais assertivo, mais ágil, enfim, para quando o mercado melhorar de novo, né, virar, que acredito que em algum momento vai virar, você está preparado para surfar esse aumento. Então, eu acho que é isso aí, só ter um pouco de cuidado, porque começar a produzir convênios não é tão trivial assim como alguns tentam parecer, né? Sim, não, e realmente, né, muita gente nessa coisa de querer vender as coisas, às vezes faz você mudar a sua operação totalmente do nada, e isso pode gerar impacto ainda maior do que o impacto dessa crise de mercado, né? Rafa, tem alguma forma que você consegue auxiliar, né, você que já tem uma expertise tão grande, os correspondentes que têm interesse aí de trabalhar com governos? Se for o caso, a gente pode deixar um link aqui também pra gente direcionar as pessoas que tiverem interesse em trabalhar com governos para falar com você. Você explica aí alguma forma que você possa auxiliá-los, porque se tem alguém que eu sei que tem mais do que conhecer o convênio, eu acho que o Rafa, ele tem uma visão de negócio diferenciada realmente, né? Te passa uma visão estratégica que vai além do convênio, e por isso que eu acho que vale muito a pena, assim, se você puder auxiliar aí os correspondentes que querem começar a trabalhar governo, eu acho que com certeza você seria um excelente direcionamento aí que a gente pode dar para os Corbans. Tá à disposição aí? Sei que você estava com um projeto, fala. Por coincidência, né, a gente estava até conversando sobre isso antes da crise, né? Mas a gente está iniciando aqui um projeto ainda piloto para ter pessoas que possam indicar a plataforma, né, para fazer a operação por lá e, eventualmente, também cadastrar alguns promotores B2B, inicialmente com foco do cara menor. E aí, eventualmente, também a gente pode ver se ajuda o pessoal, se o pessoal desejar, né, pode ver aí se a gente grava um curso com vocês aí, e aí disponibiliza para o pessoal. Se muita gente quiser, a gente dá um jeito aí de gravar, e pelo menos para ajudar a turma aí a pelo menos ter um conhecimento antes de entrar, né? Porque você entrar no escuro sem saber, né, os riscos, tem um risco operacional de portabilidade, perda de margem, você tem, enfim, diversas particularidades de cada convênio, pelo menos com algum conhecimento já ajuda o cara, pelo menos, a tomar uma decisão baseada no que ele aprendeu, né, e não no que ouviu falar, né, de alguém, de um gerente de promotora, enfim. Então, eu acho que é isso aí que a gente pode ajudar, né? Eu vou ver se eu consigo acelerar, estava mais para o final de março, início de abril, mas aí a gente fala e vê se consegue incluir aí mais alguns alunos aí que têm interesse da Escola do Crédito aí no projeto. Muito legal. Gente, então, como eu falei, o link tá aqui na descrição. Aqui na descrição eu vou colocar o link do Guilherme, que é o nosso suporte. Você entra em contato com o Guilherme e você fala, quero saber mais sobre a iCred. Ele vai te direcionar para a iCred. Ou quero saber mais sobre como trabalhar governos com o Rafael Seixas. Ele faz o direcionamento, beleza? Rafa, muito obrigada pela sua contribuição. Foi incrível. E agora eu vou fazer só 2 perguntas pro Túlio de coisas que não querem calar. A primeira é, Túlio, o que vai acontecer agora com o BPC Loas? Você acha que acabou, morreu, nunca mais volta? Qual a sua visão sobre isso? Olha, a gente vive num regime democrático, né? Então, a democracia pressupõe que todo poder emana do povo. Então, se o povo se manifestar e assim o fizer por meio dos seus representantes, eu acho que pode haver somente pela pressão popular. Eu acho que o governo, por conta e risco próprios, eles já demonstraram uma visão sob a ótica do governo de uma certa proteção social, de considerar esse beneficiário incapaz de tomar a melhor decisão sobre a sua gestão financeira e, por isso, entendeu que, por ser um público que, teoricamente, está abaixo de uma determinada faixa de pobreza, que ele não teria capacidade econômica de se endividar dessa forma. E aí acabou empurrando esse público para outras dívidas mais altas. Dado é que existem, pelo menos, 3 ou 4 grandes financeiras no país que operam nesse produto com taxas bem mais altas por conta do risco maior e da inadimplência também maior. Mas eu diria a você que eu acho que só pela pressão popular. Eu acho que precisaria haver algum tipo de organização nesse sentido para canalizar esse apelo, e aí tem que canalizar efetivamente na figura do ministro que eventualmente possa trazer essa discussão à tona. Agora, vale lembrar que essa mudança no artigo que suprimiu os beneficiários do LOAS está dentro de uma medida provisória que vai ser apreciada pelo Congresso. Sim. Então, ainda há tempo, enquanto há tramitação, enquanto não vira lei, há esperança. É só realmente haver uma organização por parte dessa categoria. Né? E assim, eu acho que a gente foi muito mais organizado no passado, eu acho que a gente está meio bombardeado, né, com algumas coisas ao mesmo tempo, e isso diminui um pouco o nosso poder de aglutinar e de concentrar em uma determinada pauta. Essa de ontem, sem dúvida, acaba deixando o canal um pouco atordoado, mas é uma boa tese. Você tem lá quase 4 milhões de beneficiários, né, que são pessoas aqueles que têm capacidade civil, né, que têm um CPF ativo na Receita Federal, que estão em dias com suas obrigações, que
atendem aos critérios do sistema financeiro, essas pessoas deveriam ter essa prerrogativa de decidir o que é melhor para si. Enfim, mas eu acho que isso só vai acontecer pela pressão popular e junto aos representantes, né, na Câmara e no Senado. Então, acho que tem que se organizar alguma coisa nessa linha para a gente ter alguma esperança de voltar a atuar com esse público. Sim, e a gente já fez isso no passado, né, em relação aos 5%, acho que é super viável pra gente fazer novamente. E agora, pra finalizar, a gente não pode finalizar esse vídeo sem perguntar de um outro assunto polêmico. Túlio, qual a sua visão aí sobre FGTS? O que você acha que vai rolar aí? A gente tá aí esperando, né, uma reunião que vai acontecer no dia 21, mas só queria saber a sua visão pra gente poder finalizar e sanar todas as dúvidas de todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. A gente viu o ministro por algum tempo defender efusivamente que ele é contra o saque. Né? Por outro lado, ele não vai propor alteração via MP, que vai aguardar o Congresso se manifestar a respeito do assunto, mas ele teria ali a discricionariedade de propor mudanças na dinâmica do produto, no contexto de métricas do tanto que se pode eventualmente sacar ou não sacar em função do saldo que o trabalhador tem. Ele pode eventualmente estabelecer um prazo máximo dessa operação, ele pode alterar ali a taxa teto em função, porque hoje a taxa teto é alinhada com o funcionalismo público federal, ele pode propor alguma alteração na taxa. Enfim, ele pode-se muitas coisas que também, eventualmente, aquilo que for de encontro à legislação vai precisar passar pelo crivo do Congresso. Sem dúvida, ele vai propor mudança, né? Agora, por outro lado, saiu uma reportagem, um manifesto do presidente da República hoje, pedindo aos ministros que antes de terem algum golpe de genialidade, né, isso abre aspas, fecha aspas, tá, aspas do presidente, que alguém antes de ter alguma ideia assim super genial, que alinhe com a Casa Civil antes para não gerar esse tipo de desgaste que está tendo. Cada ministro lança uma ideia diferente, solta, isso vira um pânico porque é mal comunicado, é mal executado, é mal planejado, apesar de existirem talvez até boas intenções e tal, enfim, dentro do programa de governo, existe um governo, o governo está eleito, ele tem um programa, independente de ideologia, o governo é eleito, a maioria vence, e aqui acho que a discussão aqui não é ideológica, mas em relação ao FGTS, eu acredito que em função desse pito aí que o presidente deu, é possível que o ministro consulte efetivamente o que ele está propondo, se o executivo como um todo se estão de acordo, e a gente fica na torcida, né, Rai? Porque assim, se o prazo diminuir é problema, administra, não é nem tão ruim. Se os limites de saque diminuírem, eu acho que ele só diminuiria nas faixas de saldo mais alto. Os saldos menores, eles não interferem tanto por quem está trabalhando com ticket muito baixo. Se ele chegar e disser que quem for demitido sem justa causa vai poder quitar o empréstimo, tem um impacto, prejudica um pouco, porque é uma liquidação antecipada que não está prevista hoje no modelo. Só que isso também teria um pênalti para o governo. Ele teria que dar o saldo todo disponível para quem optou pelo saque aniversário e não fez o empréstimo. Então, os técnicos do Fundo de Garantia vão mostrar que isso tem um efeito também muito maior, porque ele vai destravar um saldo que não seria destravado nas condições atuais. Então, ele vai ter que fazer um jogo, uma escolha, né? Ele tem uma escolha para ser feita, cada escolha que fizer é uma renúncia. Então, o programa funciona super bem, é super elogiado. Você tem um fundo lá que rende 3% ao ano, o trabalhador pega esse dinheiro a 1,6%, 1,7% ou a 2% que seja, investe, microempreende, quita uma dívida, sai do cartão de crédito, cheque especial. Enfim, o produto é bom, a gente tem expectativa de que, ok, que sejam feitas mudanças, mas que não inviabilizem, né? Se vier uma mudança nessa proporção assim tão agressiva quanto foi no INSS, sem dúvida vai obrigar todo mundo a repensar o modelo e pode comprometer também, mas não é o que a gente espera. Isso aí, gente. Adorei esse bate-papo com vocês. Vocês são inteligentíssimos, trazem uma outra visão completamente diferente aí, né, em relação ao mercado e faz com que a gente realmente expanda aí as nossas mentes em relação a uma visão do background mesmo, né? Muito legal. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Muito obrigada a você que assistiu aí esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Foi sensacional. E deixo aqui mais uma vez, se você quiser conhecer a iCred, se você quiser saber mais aí sobre como que o Rafael Seixas pode te ajudar, a gente tem o link aqui na descrição para você falar com ele. Deixo aberto aqui para vocês se despedirem, começando pelo Túlio, depois pelo Rafa e a gente encerra esse vídeo. Obrigado pelo convite e eu digo a mensagem que eu deixo para o correspondente bancário é que persevere, né? A Rai colocou umas dicas aí, tem que sentar, ir para a planilha, ver o que é que tem de custo, né? A gente vai passar por alguns dias turbulentos, mas quem perseverou, quem persistiu, quem atravessou a tempestade, depois sempre encontrou um cenário melhor e vai ser superado, tá? Do nosso lado aqui na iCred fica o compromisso de buscar viabilizar o INSS em linha com o que a gente estava fazendo. Vamos trabalhar por isso, enquanto os números permitirem, vamos no sacrifício para manter a operação de pé e poder continuar sendo uma alternativa segura e leal ao canal Corpan.
Eu acho que é a mesma linha, né, do Túlio. Realmente temos muitas notícias aí não tão boas, né? Um cenário desafiador, mas agora não adianta reclamar, né? Reclamar não vai resolver nada. Então, realmente você sentar ali, buscar conhecimento, traçar sua estratégia própria, as informações que você tem, colha todas as informações, mas decida a sua estratégia por você, né? Pelo seu conhecimento, pela sua região, pela qualidade que você tem de sua equipe, enfim, quem sabe melhor, né? A sua operação é o dono, né? Então, o que eu acho é isso. E aí, aproveitar o momento delicado, né, para ser mais eficiente, e quem conseguir, de fato, ser mais eficiente agora, tende a sair depois, né, desse momento aí mais forte e nadar aí, talvez, num cenário muito melhor, né, aproveitar lá na frente, né. A gente veio de 2 anos aí, pandemia para cá, muito bons para o nosso mercado, né, então a hora agora de usar a reserva, né, que foi feita para passar esse momento, né. Então, é isso aí que eu acho. Mas persevere, né? Acho que a palavra é essa, perseverar, que certamente lá do outro lado aí o momento vai melhorar em alguma hora, sempre melhora. Isso aí, gente. Brigadão a vocês. Foi incrível esse bate-papo. Até mais!